E quando eu pensei nisso, que eu fui ver a tua história, e estava lá, mais uma devocional. Disse, pronto, então vai começar com o Heitor. Então, obrigado aí de imediato já por aceitar aí o nosso convite. E é isso, a devocional é rápida, mas você pode fluir, pode ficar à vontade aí no teu tempo, e naquilo que Deus colocar no teu coração. Tá bom? Amém, amém. Eu que agradeço o convite, velho. Para mim é um prazer estar aqui, né? Poder ser usado por Deus aí na vida de algumas pessoas. É bênção. Esse propósito de estar aí com esse trabalho é muito importante, né? E hoje as pessoas estão sedentas disso. Tem muita gente carente, né? E Isso. principalmente do Evangelho, né? Principalmente do Evangelho. E você manter o processo do Evangelho não é uma coisa fácil. A gente realmente precisa estar sempre buscando ao Senhor, né? Aos pés do Senhor. Verdade. Ó, Viviane está falando aqui que a conexão está travando. Para você estar bem, quem está assistindo aí, coloca por favor nos comentários se está tudo ok. O áudio, se está o vídeo também ok. Para a gente não ter problema aí na transmissão. Para mim aqui está ok, gente. Não estou tendo Para nenhuma mim está tranquilo. Pronto. Ó, a Erika colocou também que para ela está ok. Então, vamos lá. Gente, é isso. Bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma devocional. Que a palavra de hoje possa tocar os nossos corações e seja como alimento para o nosso dia, né? Hoje a gente está com um grande convidado, um grande amigo que Deus, desde o início da minha jornada aqui em Pernambuco, lá em 2010, 2011, acredito que eu conheço Heitor, meu professor aí, homem de Deus, e sempre me inspirei nele, me inspira até hoje. Então a palavra hoje tá com você, Heitor. Fica à vontade, tá? Amém, queridos. Vamos só fazer uma oração aqui, pedindo a bênção do Senhor, tá certo? Vamos, fica à vontade. Fica à Vamos vontade. orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, em tua presença, obrigado por tudo que tem feito por nós, pela noite de sono, Senhor, por esta manhã maravilhosa, porque tem cuidado de nós. Que tu abençoe este momento, me dê sabedoria e tudo seja falado aqui, seja para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, abençoa a vida de Wellington, sua família, esse ministério que ele tem, que possa abençoar ainda muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. O texto que assim, estava no meu coração para trazer aí para vocês é João 14, né? De 1 a 6. Fala justamente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente vai ler aqui esse texto e depois a gente vai para comentá-lo, tá? Diz assim, João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então aqui é um texto bem interessante, né? Jesus já está falando aqui da ida dele, né? Da morte, da ressurreição e do encontro dele com Deus. E o primeiro versículo vai falar justamente: não se turbe o vosso coração. E se a gente analisar esse texto aí, esse versículo, a gente traz uma comparação com a questão do medo, né? Jesus já está anunciando a sua morte e já dizendo aí aos discípulos para não terem medo. E a gente sabe que o medo produz tormento. E onde é que é essa frase? O medo produz tormento. Quando eu estou com medo, eu paraliso, né? Eu não tenho vontade de fazer certas coisas porque pode dar errado, ou qualquer outro tipo de medo. E a Bíblia fala sobre medo. Se você abrir 1 João 4,18, ele vai falar, a Bíblia vai falar que o medo produz tormento. E aí, Jesus está dizendo para os discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não fiquem angustiados. A gente sabe que isso foi propósito, né? Na vida aí de todo mundo, da humanidade aí, dos que são filhos de Deus. E se a gente trouxer
aplicação do medo para a nossa vida, a gente vai lembrar que existem vários versículos, né, que falam que a gente não deve temer. Tem até, as pessoas dizem que há 365 vezes não tema, mas isso aí não existe, né? Isso aí alguém falou e muita gente acredita, e na realidade não é isso tudo, tá? É bem menos em relação a não temas. Mas tem outras passagens que falam aí que a gente deve se fortalecer e se encorajar no Senhor. Esse primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, a gente pode trazer para uma coisa bastante atual, que é a pandemia, né? A Covid. E a Covid ela tem paralisado muita gente, tem feito as pessoas ficarem com bastante medo. E também os cristãos, né? Os cristãos têm ficado com muito medo. Tem medo de sair de casa, medo de cultuar a Deus, né? Medo de se relacionar com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que a gente deva ser negligente, tá? Mas a gente não pode. É claro que existe um princípio que a gente tem que dar no nosso corpo, né? A Bíblia fala isso, que é um dos tópicos que a gente pode levar em relação à Covid. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar que a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo, né? Então a gente tem que usar máscara, álcool gel, esse tipo de coisa. Mas também a Bíblia diz que Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. Isaías 46, 9 e 10 vai falar isso. A gente não pode ter medo. Se Deus é soberano, se eu for pegar Covid, é soberania dele, se eu peguei ou não, né? E se eu vou pegar também é soberania dele. E se eu morrer, chegou o meu tempo, como a Bíblia fala lá em Salmo 139, 16, que diz que todos os meus dias estão contados. Tá? Então eu não devo temer em relação a isso. E a questão também é que o medo produz tormento, né? 1 João 4,18, como eu falei aqui. Então esses quatro princípios servem para a nossa base em relação à Covid, combater a Covid. Por quê? Se eu morrer, chegou o meu dia. Então eu não devo temer. Deus é soberano e sabe todas as coisas. Antes de eu nascer, lá em Salmo 139 vai dizer isso, Deus já sabia, né? Já tinha todos os meus dias contados. Então eu não posso ter medo nesse sentido de estar buscando ao Senhor, estar me alimentando do Senhor por conta da Covid. Eu costumo dizer que a Covid é como se fosse um teste para o que vem por aí, né? E a gente precisa estar bem preparado. A gente não deve ter esse temor. A gente não deve ter o que Jesus fala, né? Nesse versículo 1, não se turbe o vosso coração, tá? Então, a vida cristã é isso. A vida cristã a gente vai enfrentar desafios, coisas grandes, mas Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Amém. No versículo 2 ao versículo 5, né, Jesus vai falar sobre a ida dele, né, a partida dele para o Pai. E aí Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus diz um versículo fantástico. Diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente parar para pensar, é uma coisa muito forte, né? O caminho é a salvação. A verdade, ela está relacionada com a realidade, né? Com a perfeição. E a vida vem com a questão da eternidade e a plenitude de vida. E se a gente fizer ao contrário, né? A gente fizer uma relação ao contrário aí, se com Jesus a gente tem um caminho verdadeiro, a gente tem a verdade, a gente tem a vida, ao contrário seria o quê? Sem Jesus, a gente estaria num caminho errado. Então todo o caminho que a gente percorre é um caminho que não vai chegar em canto nenhum, né? É, Não vai ter fim, você vai arrodear, arrodear, arrodear e não vai chegar em canto nenhum. Você, em vez de ter verdade, você vai ter mentira, e é o que a gente vê, né? Mas que a gente sabe aí que o mundo, a sociedade, muitas vezes a mídia, ela prega coisas que vão de desencontro à palavra de Deus, né? E muita gente acredita que isso é verdade, tá? E na realidade é mentira. E a morte, né? Ao contrário da vida, a gente tem a morte. Então, a morte eterna é uma coisa aqui muito séria também, né? Você morrer sem Cristo, você vai ter a morte eterna. E você tendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter a vida eterna. Então é um versículo muito interessante, né? Que aponta realmente para Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem um caminho, quem tem Jesus tem a verdade e quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus tem um caminho errado, está perdido, tá? Quem não tem Jesus está na mentira e quem não tem Jesus está na morte. Vai ter a morte eterna. Então é um versículo que aí aplica para as nossas vidas
de maneira bastante forte. E Jesus complementa, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, confirmando aí que realmente ele é o único caminho para se encontrar com Deus, né? Então a gente tem livre acesso a Deus. E esse texto, como é uma meditação bastante rápida, né? Esse texto é um texto que fala aos nossos corações em todos os sentidos, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida de relacionamento amoroso, né? Na nossa vida profissional. Então, qualquer aspecto da minha vida, ou qualquer área da minha vida, eu posso aplicar esse texto. Porque mesmo no meu trabalho, eu vou estar no caminho certo, eu vou estar com a verdade e eu vou ter a vida. Tá? Tanto no meu relacionamento amoroso também, ou com meus amigos, esse texto se aplica a isso. E aí eu pergunto a você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está seu relacionamento com Deus, né? Você tem buscado ao Senhor, como diz Marcos 12:30, de todo o coração, alma, entendimento e força. O que é que precisa melhorar em sua vida, né? O que é que você precisa fazer de ações práticas realmente para melhorar o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, seu relacionamento com as outras pessoas. A Bíblia, ela é um instrumento, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, ela é um instrumento de regra, né, de fé, de prática, de exortação na justiça. É a base de todas as coisas. A gente precisa se alimentar dessa palavra, que é a nossa vida, né, o tempo todo. Então, fica aqui essa meditação para você que está aí nos assistindo, né? De buscar mais ao Senhor, estar na presença dele, estar sempre nesse caminho, na verdade e na vida, que é o que a gente precisa, né? Para as nossas vidas. Verdade. Ok? Eu falo muito sobre o que o medo causa aqui nessas devocionais. Na verdade, eu falo na devocional sobre o que o medo causa, que é um bloqueio, né, Heitor? O medo, ele nos paralisa e nos impede de evoluir, de crescer na presença do Senhor. Então, às E, vezes, eu deixo de crescer espiritualmente em Deus, de conhecer mais a Deus, com medo da reação das pessoas, com medo da reação do que vão falar, do que vão pensar sobre mim. Então, o medo ele não deve existir. Eu devo ter o cuidado, né? Eu devo ser uma pessoa que vou ter cuidado, por exemplo, em relação ao Covid. Eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar álcool em gel, mas, por exemplo, eu não vou mais para a igreja. Então, o medo ele vai te bloquear e podemos cair em uma cilada aí, né? De ficar em casa e aí perder essa sociabilidade. Então, a paz de Cristo, quando ela entra nas nossas vidas, independente se eu estou em uma situação de guerra ou não, né? Porque a paz é a ausência de guerra. Mas a paz de Deus é mesmo se houver guerra, eu vou ter paz. Mesmo se houver pandemia, eu vou estar em paz, porque Ele é a verdadeira paz e essa paz agora habita em mim. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, é uma palavra muito forte sobre paz. E aí a gente vê também que João fala que Jesus ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é isso, é uma situação que a gente vive de calamidade, de pandemia, mas que todos os dias, todas as manhãs, a gente possa buscar refúgio em Deus, né? E encontrar nele, e estar nele, né? Para que essa paz possa reinar. em relação ao medo, Wellington, a gente vê aí dois textos que são bem fortes em relação a isso, que é Mateus 6, né? Lá no finalzinho, lá no, nos últimos versículos, e aí você também tem o 33. Mas ele vai falar que, assim, a gente não deve andar ansioso, né? O medo também está muito relacionado com a ansiedade. Tem uma coisa chamada ansiedade do medo. Você fica ansioso com medo que aconteça algo. E isso paralisa realmente, né? Então, se eu estou desempregado, se eu estou com uma doença, enfim, estou passando por algum problema, aquilo toma meu coração, gerando medo, né? E, consequentemente, várias coisas. Esse medo ocupa nosso coração e termina tirando a centralidade em Cristo. Esse é um dos versículos. Ele não deve estar ansioso com o que comer e o que vestir, né? Se a gente já tem o que comer e o que vestir, a gente deve estar alegre. E Deus não vai deixar faltar. Outro texto é Filipenses 4, que diz também que a gente não deve andar ansioso, né? E
diz também que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nos trazendo paz. Então, a vida cristã não é fácil, porque nós somos seres humanos, somos dotados de vários sentimentos, e um deles é o medo. É normal sentir medo, mas como a gente vai reagir ao medo, isso é que vai fazer a diferença. Tá? Como é que eu vou, se eu está me vindo o medo por determinada coisa, o que eu tenho que fazer é orar e entregar na mão de Deus e trabalhar a minha mente, né, para estar realmente buscando as coisas do Senhor, e aquilo ali vai tomando o meu coração e eu vou começando a perder o medo, né, e não tendo pavor, que pavor é uma coisa muito maior que o medo, né? Enfim, então, lidar com medo é isso. Eu preciso estar aos pés do Senhor, me conhecer, né? Saber das minhas limitações, o que é que me causa medo e trabalhar isso na minha vida. Isso é um processo, tá? Isso, assim, pode ser que não saia ou venha demorar um pouco aí na sua vida para você trabalhar essa questão do medo. Mas a gente precisa ter essa prática cristã. E o medo em relação à Covid tem paralisado muita gente, muitos cristãos, né? As pessoas têm deixado de ir para a igreja e, assim, não é bom. A Bíblia diz que a gente tem que se congregar, né? O fato da gente cultuar a Deus é um mandamento do Senhor, né? A gente tem que cultuar, o culto a Deus é importante. E você, com a internet, termina ficando em casa, se acomodando, né? Relaxando demais e perde essa comunhão com os irmãos, está na presença de Cristo, né? No culto presencial, não culto online. Isso é muito importante. Então, a gente também não pode deixar de estar cultuando com medo da Covid. É claro que se você tem uma comorbidade, uma coisa aqui, outra ali, que vá, de fato, poder trazer grandes transtornos para você, você tem que tomar um maior cuidado, mas não impede de você cultuar o Senhor. Porque a proposta da nossa vida é adorar a Deus, né? Verdade, verdade. Chegamos aí às 7h25. Temos algumas 10 pessoas aqui na live, na nossa devocional. Que Deus possa abençoar quem já chegou, quem passou por aqui também. Se chegasse em poucas palavras, Heitor, o que é que tu deixaria de devocional para a gente nessa manhã, nesse dia, para que ao longo do dia a gente possa estar meditando nessa palavra? Qual seria aí um resumo dessa mensagem de hoje? Eu resumiria no versículo 6 do capítulo 14 de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz. E a gente Amém. sabe que em 1 João fala do amor. O amor perfeito lança fora o medo. Tá? Então a gente não deve se turbar, não deve ter medo e seguir em frente, na presença de Cristo, fortalecido, buscando sempre ao Senhor, fazendo sempre a nossa devocional, né? Diária, e a gente está sempre se alimentando da palavra de Deus, e tendo comunhão com os irmãos, enfim. E aí a gente vai se fortalecendo no Senhor. Amém. Então aí, ó, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele a gente E tem paz, paz verdadeira, né? Paz verdadeira. isso. Gente, é isso. 7h25 a gente vai orar, agradecer a Deus aí por mais essa mensagem. Eu espero que tenha falado ao seu coração, como falou aqui ao nosso, e que seja um alimento ao seu dia. E como eu sempre falo, não se limita a essa devocional, a essa palavra, mas que você possa ao longo do dia buscar também aí mais alimento da parte de Deus para a tua vida. Tá? Quem está novo aqui na live, a gente está fazendo esse projeto todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 7h02 às 7h30. Então, é uma devocional rápida, mas que tem aí abençoado a vida de muitas pessoas. Tá bom? Eu vou orar, Heitor, e aí a gente encerra, e eu te agradeço aí após a oração, tá bom? Amém. Pai, te agradecemos por mais essa devocional, por mais essa palavra. Isso alimenta as nossas vidas, Senhor. Te agradeço pela vida de Heitor, pela sua família, que o Senhor possa derramar, continuar derramando tuas bênçãos sobre a vida dele e de todos que chegaram aqui nessa manhã. Que essa palavra possa arder forte em nossos corações e possamos ter a paz verdadeira de Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Gente, é isso. Que Deus abençoe grandemente a nossa semana, tá? Amanhã tem live, tem devocional de 7 horas. E que tudo que a gente faça no dia de hoje venha prosperar, tudo que a gente faça hoje seja bênção de Deus nas nossas vidas e sempre levando essa mensagem a quem está à nossa volta. Se a gente não puder impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta, então falta algum sentido na vida de ser cristão, né? Deus nos chamou para fora, nos chamou para levar essa palavra a quem estiver precisando. Amém?
Entrou o Tiago agora, a gente está encerrando, Tiago, a live. Amanhã, 7h02, esteja convidado. Heitor, se tu quiser falar mais alguma coisa, a palavra é tua, senão a gente encerra a devocional de hoje. Agradeço o convite, Wellington, e essa palavra aí possa abençoar as vidas, né, de que assistiram. Amém. Permaneçam firmes no Amém. Senhor, o tempo todo, em todo A tempo. gente tem um grupo e aí algumas pessoas que não entram, eu salvo o vídeo e coloco lá no grupo. Então, ao longo do dia também, algumas pessoas podem assistir aí a nossa mensagem, a sua mensagem. Beleza, meu amigo? Obrigado aí, viu? Um abraço para você e sua família. Deus abençoe vocês. Amém, então. Deus abençoe também. Valeu.